começar a entrar no assunto de hoje. Foi um introito um pouco longo. Vou começar a entrar no assunto de hoje, porque justamente eu trouxe um pouco na terça passada que na medicina chinesa a gente também tem 3 centros, assim como no Platão e nos gnósticos, né? Um abaixo do umbigo, um no coração e um no centro da cabeça, né? A gente vai falar não vou falar aqui de glândula pineal, pituitária, eu sei que quem gosta de esoterismo tem essas questões, não discordo delas, eu não trouxe aqui. Mas na medicina chinesa a gente tem essa ideia de um portal do fogo da vida. Então a gente vai falar de Kundalini, vai falar de Forte, de fogo da vida, e o que isso tem a ver com a câmara nupcial? Mostrando que nessa divisão tripartite da alma, justamente abaixo do umbigo é o âmbito de Caim, é onde está a alma apetitiva, a alma ligada às paixões, ao desejo sexual implantado pelo demiurgo, segundo os textos gnósticos, tá? Não é opinião minha. Então, quem cria o falso espírito, quem cria o desejo sexual, a libido, a vontade de procriar e todas essas questões da cintura para baixo, tem relação com os ílicos, com aqueles que buscam a parte materialista e interpretam o ensinamento simbólico e espiritual de forma literal. E o portal do fogo da vida, o Ming Men, ele vai ter um significado importante dentro da tradição esotérica. Então, eu sei que muitas pessoas vão se pautar na ideia de, tem a alquimia taoísta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu vou sempre perguntar para vocês, mas por quê, para quê, o que vocês querem com essa prática? A gente tem que sempre avaliar a nossa motivação, né? E tem tradições orientais, tantra isso, tantra aquilo, mas o fato de vir do Oriente, de ser da Índia, de ser do Tibete e tal, não quer dizer que está certo, né? A gente tem que cuidar para não romantizar o Oriente, não romantizar o Tibete, o budismo, a Índia, a tradição Vedanta, a gente estuda essas tradições orientais porque são fontes de sabedoria dos rishis da Índia Antiga, mas não quer dizer que lá não tenha havido também deturpações, como houve aqui no Ocidente, como houve e há aqui diversas formas de usar esses ensinamentos espirituais para promover um tipo de materialismo espiritual, inflação do próprio ego, vender a si mesmo e etc. Então, não é porque veio do Oriente que está certo, esse é o meu ponto. E mesmo no Oriente, a gente vai encontrar que houve debates, houve divergências entre esses grupos que defendem X ou Y, mão esquerda, mão direita, simbólico ou literal e etc. Então, deixando clara a minha posição, porque a gente vai falar de alquimia taoísta? Vamos entender o que já que eu sou acupunturista e a gente está falando disso, eu pensei, vou tentar trazer só sobre esse assunto, que fique um pouco mais clara essa questão para nós. Esse é o meu objetivo aqui, deixar a minha reflexão de forma clara e vocês elaborem o pensamento de vocês, se faz sentido ou não, né? Bom, eu também trouxe na reunião passada, né, que a Blavatsky, nos seus escritos esotéricos, ela fala sobre a Kundalini, mas ela nunca instiga as pessoas a buscarem essa prática como o caminho para a iluminação ou o caminho para o despertar. A prática, ela não deve ser buscada. O despertar do fogo em nós deve ser uma consequência de uma vida reta, de uma vida virtuosa, de um despertar da sabedoria no coração, né? E não como algo que é ferramenta para eu, né, ter poder, ficar rico, ganhar as pessoas. É quase um mindfulness corporativo, assim, né? Só que na versão mais barra pesada de magia da mão esquerda. E aí a Blavatsky chama a atenção que o iniciante ignorante pode acabar matando a si mesmo ou ficando louco. E é por isso que eu acho que é um assunto que não devia ser muito público, é um assunto que é muito sério, porque por mais que e eu sei que algumas pessoas pensam assim quando olham a teosofia de fora, né? Eu não sou da Sociedade Teosófica, né? Eu só gosto da Blavatsky, mas assim, eu entendo que as pessoas falam assim, eles não praticam nada, não tem medo de tudo, é tudo muito certinho, muito caretinho, mas de que posição a gente está partindo, né, para fazer essa avaliação, né? A gente está desdenhando de algo que existe e é poderoso, ou a gente acha que não vai acontecer com a gente acha que nós estamos imunes, né, a sofrer as consequências, ou que é exagero de alguém, né? Então, eu só soltando essa reflexão para vocês, porque na prática, na vida,
quando a gente se envolve com o trabalho de certas energias ou em grupos e tal, a gente vê algumas coisas acontecendo e nem sempre é bom. Na maioria das vezes é bem negativo. E eu acho que um pouco de cautela, assim, capricorniana aqui, que eu sou capricorniana, um pouco de cautela é muito bom, porque a gente tem que ter claro o nosso objetivo ao se envolver com certos assuntos, porque tudo que vem para nossa mente, para nossa alma, potencialmente, no nosso karma, pode despertar experiências que nem sempre a gente está pronto para lidar, ou influências negativas perto de nós, né? Então, a Blavatsky comenta que a Kundalini é uma consequência natural do trabalho da tríade superior. Então, novamente, aqui, ó, 3, aqui é a medicina chinesa, né? Tem até uns pontinhos de acupuntura aqui. A gente divide um triângulo para baixo, um triângulo para cima, e os psíquicos, como os gnósticos dizem, que estão ali no meio do caminho da jornada. E a Blavatsky orienta para os seus alunos: se vocês ficarem sentindo algo abaixo do coração, parem a prática. Ou seja, a câmara nupcial não é literal. Eu não estou falando aqui de um ponto de vista de tabu sexual, nem nada. Eu sempre falo isso porque daqui a pouco o pessoal me manda recado, né? Acontece, infelizmente, não vocês, mas... Então, hoje, isso foi tudo de ontem, ou de semana passada. Hoje, eu queria convidar vocês para uma mini aulinha de medicina chinesa focada só nesse assunto, tá? Não vou falar da medicina chinesa. Vamos pensar um pouquinho o que se diz sobre a Kundalini, né? Que é um canal central, tem Sushumna, né? E Ida e Pingala, que vão serpenteando e que, quando é ativado, vão para o canal central. Assim, bem beabá, basiquinho. O que a gente tem na acupuntura? Por que eu estou trazendo a acupuntura? Porque é uma sabedoria milenar, né? Apesar da mistureba com a pseudociência hoje em dia, e foi base de toda a medicina tibetana. A medicina tibetana e a medicina chinesa são, né, quase irmãs gêmeas, são muito parecidas. E nos escritos esotéricos da Blavatsky, ela faz alguns comentários, porque ela viveu no Tibete há alguns anos, né, como a gente sabe, ela faz alguns comentários falando de medicina tibetana associada à prática do esoterismo. E já que a gente está falando de centros energéticos no corpo, principalmente o coração aqui que eu estou focando, e dessa questão do portal do fogo, e o que isso tem a ver, né, por que é dois que se tornam um, né, que se unem no canal central, Ida Pingala, Sushumna, etc. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Esse é o meu objetivo. A gente ter mais clareza do assunto para não ficar só assim no imaginário, no fantástico, ai, me disseram que é bom, então eu vou fazer uma prática aqui. Vamos saber o que a gente está fazendo com o nosso corpo e o que a gente quer com isso e como funciona, né? Um pouquinho isso, o meu objetivo. Bom, na medicina chinesa a gente tem esse canal central com as bolinhas vermelhas, que é o Domai, o vaso governador, traduzido. E na lateral do Domai a gente tem o canal da bexiga. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o canal da bexiga ele é muito interessante, são as bolinhas azuis. Apesar dele ser chamado bexiga em chinês, ele se refere ao órgão, mas não simboliza apenas o órgão, né? O canal da bexiga, ele passa por toda a coluna na lateral do canal central. E cada ponto dele se refere a um órgão vital. Então, a gente tem aqui o pulmão, o pericárdio, o coração, o diafragma, o fígado, o vesículo, o baço, o estômago, né? É a versão dos órgãos na versão medicina chinesa. Mas é os principais órgãos do corpo que vão lá corresponder aos 5 elementos e etc. Por que isso é interessante para o nosso estudo esotérico? Porque justamente são dois canais na lateral do canal central que vão passar e afetar energeticamente todos os nossos órgãos. Então, e eles são duplos. Essa bolinha azul aqui, na verdade, são duas. Aqui é mais perto, trata questões mais físicas, e aqui é mais longe, trata questões mais emocionais. Né? Eu não estou nem falando do espiritual, estou falando do trabalho no corpo prânico, no corpo etérico da pessoa e psíquico, né? Aí afeta físico e emocional. Esses dois canais, eles têm uma camada dupla, uma mais densa, uma mais sutil, uma mais material, uma mais psíquica e emocional. E o canal central, que a gente trabalha na acupuntura, sim, fisicamente, mas o foco nosso aqui é essa região aqui, esse pontinho aqui, que tem o número 4, que é essa região em laranja. Né? Olha, em laranja aqui
na filosofia esotérica, vai ser a cor do corpo etérico, do prana, né? E a gente tem, na medicina chinesa, essa linha, né? Lembram da linha que eu tracei ali no coração, no Yao da Bao? A gente tem uma linha, que chama a linha da vida, que separa o portal da vida da região inferior e da região superior. E aí eu trouxe uma passagem da Voz do Silêncio, antes da gente aprofundar nessa questão da chinesa, né? A Voz do Silêncio é um texto traduzido pela Blavatsky, mas é um texto oriental, um texto do budismo, lá do século IV ou antes, né? Mas é um texto proeminentemente budista, né? E ele vai falar um pouco disso. E vai falar da sala da sabedoria, né? Vai falar de 3 salas. Uma sala é mais física, outra sala é plano astral. Na sala do plano astral é onde tem as flores, onde tem embaixo uma cobra enrolada esperando para dar o bote com veneno, né? Mostrando que é um plano que a gente se confunde, a gente se distrai, tem uns perfumes, tem uns cheiros, umas belezas que às vezes são venenos, né? Isso é o que? O poder do Yodabao, é o poder dos arcontes, que se disfarçam de mestres, se disfarçam de anjos, tem um falso espírito, o ensinamento parece bom, mas não é, né? O ensinamento foca em plano astral, quando devia focar no pleroma espiritual. Então, é aí que a gente vai desenvolvendo o quê? Viveka, né? Discernimento. Mas aí chega a terceira sala, que é a sala da sabedoria. É o que a gente busca aqui como gnósticos, né? Sofia, sabedoria. Então, se queres chegar à sala da sabedoria, fecha os teus sentidos. A heresia da separatividade, né? O que é o Yodabao? A separatividade, o eu sou eu, você é você. A ignorância que separa nós dos outros e cria essa guerra dentre nós, né? Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maia do Pai Universal, a alma, mas que aqui o foco, né? Que o poder de fogo se retire para a câmara interior, a câmara do coração. Então, a gente tem aqui um texto budista, traduzido e trazido para Blavatsky para o Ocidente, falando de um poder de fogo que deve se retirar para onde? Para a câmara do coração, para que a sala da sabedoria seja desperta. Não sei se para você está óbvia a conexão, mas para mim é muito claro. Então, do coração, aqui é tudo o texto da Voz do Silêncio, tá? Então, do coração, esse poder subirá até a 6ª região, a região média, ao lugar entre os teus olhos, né, o Ajna Chakra, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. Não o mestre, o Mahatma, o Bodhisattva, o mestre Jesus, o mestre fulano, não é o mestre exterior, o mestre interior, que está no aspecto crístico, que vem do alto e preenche o coração. E só então que podes tornar-te um que anda nos céus, ou que adentrou o pleroma celeste, ou o Pai Nosso que está nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca as águas. Quem é que andou por cima das águas? Aquele que despertou o Cristo. Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tem de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. Ouvir o Deus interior. Pai Nosso que estás nos céus. No silêncio do coração a gente encontra o reino de Deus que está em nós, diz o Evangelho de Tomé. E ele vai falar aqui dos sons e dos sons que se tornam um só, né? Aí aqui nesse parênteses eu coloquei um resumindo que continua o texto, né? Que vai falar dos 7 sons e que o 7º vai absorver todos os sons. Mas que antes da gente colocar os pés nesse caminho, a gente deve lutar contra os pensamentos impuros e limpar o quê? O coração. E deves o quê? Te tornar um e viver nesse um. E aí Jesus vai dizer o quê? Que só aquele que é solitário pode entrar na câmara nupcial. Só aquele que os 7 sons se tornam um só e se torna um, contemplando um e sendo esse um, esse vai entrar na sala da sabedoria, depois de ter limpado o coração. Vocês conseguem ver a relação dos textos e das tradições espirituais? Como elas estão enfatizando a mesma terminologia, as mesmas regiões energéticas, os mesmos aspectos da alma e do espírito. Continuando o último slide da Voz do Silêncio que eu trouxe, a pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar.
Isso são as duas pessoas em nós. Então, você não pode ser ílico e pneumático ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois reis. Você não pode ter toda a sua vida, a sua pulsão de vida, os seus objetivos voltados para o materialismo e satisfação do seu ego, de si mesmo, dos seus desejos, dos seus impulsos sexuais, e ao mesmo tempo você buscar o espírito. Um momento a sua alma psíquica ali, ela precisa fazer uma escolha e sair de cima do muro, né? Então, a voz do silêncio está falando dos ílicos, dos psíquicos e dos pneumáticos, assim como os gnósticos. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas, diz a voz do silêncio, não foi Jesus. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. O que quer dizer que o caminho é através do si mesmo, é em nós mesmos. É um caminho de mergulho interior. E não algo que a gente trilha externamente ou que nos ingressam na ordem, faz o rito, aí eu estou trilhando o caminho. Não. Se você não trilhar esse caminho e te tornar esse caminho, nada acontece. E para trilhar esse caminho tem que o quê? Matar o desejo e matar o apego à vida. E o desejo vai ser implantado no mito gnóstico pelo Yaldabaoth na alma. Então, a ignorância, o Deus cego, Yaldabaoth, demiurgo, implanta o desejo na alma. É quase como se o gnosticismo fosse uma versão do levante palestino, ali, do judaico, do budismo. Não estou dizendo que é a mesma coisa, são linguagens totalmente diferentes. Mas, ao mesmo tempo que são diferentes, vejam como é próximo. O apego à vida. Em Filosofia, Jesus vai ter uma lista de renúncias. Né? Renuncia à sua vontade de ser alguém, de ser isso, de ser aquilo, de ter isso, de ter aquilo, de conquistar. Né? Porque esse mundo, ele é passageiro e o meu reino não é deste mundo. E a voz do silêncio termina. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade da monção. O que Aldabaoth fez quando ele cria o mundo no mito gnóstico? Ele mistura luz com trevas. Por isso ele cria a confusão. Por isso que é difícil. Né? E por isso que é uma jornada de herói. Né? A alma é como um herói que precisa reconquistar o seu lugar perdido. O retorno à casa do pai. Né? Porque sem a experiência de vencer as trevas, não há mérito nenhum em simplesmente nunca ter saído do pleroma. Né? É a jornada mesmo da mônada. Mas a ideia que a voz do silêncio traz cabe muito dessa ideia que eu estou tentando trazer aqui, das águas límpidas da vida eterna, as águas límpidas do pleroma, as águas que a pronoia, a Sofia divina, derrama, a Sofia que não caiu, né? Derrama em nós, para que nós bebamos dessa água. A gente não acabou de ver, 2 semanas atrás, a passagem de Jesus conversando com a samaritana lá no poço, dizendo que ele tem a água da vida e que quem beber dessa água provará a vida eterna e a sabedoria. Então, essa água límpida é aquilo que nos dá a gnosis, a sabedoria. E como a gente bebe dessa água? Primeiro, a gente tem que desapegar do mundo, dos nossos defeitos, trabalhar os nossos defeitos, esculpir a nossa própria estátua, diria o Plotino, fazer o trabalho alquímico de quê? Qual é o trabalho alquímico? Não é matar o nosso ego, não é autodestruição psicológica, é transformar, é perceber que o mesmo poder que o arconte tem em nós de trazer à tona o vício, esse mesmo arconte é a chave para a virtude, porque ele é cópia do mundo divino. Então, é como lá no budismo, que tem a tradição Lojong, que você, ao invés de lutar contra os teus defeitos, você foca em cultivar a virtude oposta que vai anular aquele defeito, como uma água que apaga um fogo, né? Exemplo infantil até, mas na prática é isso. Por isso, todas as tradições espirituais sérias, antes de focar em você ser bonzão, você ser grandioso, você ter algum poder, na verdade nunca focam nisso, elas vão focar em desapego do si mesmo, em praticar virtude, em perceber a unidade de todos os seres, amar o próximo como a ti mesmo, a interdependência, a necessidade da compaixão por toda a humanidade, porque ninguém é feliz sozinho, né? Aquelas coisas que a gente ouve, mas quantas vezes a gente internaliza isso na nossa prática? Então vamos falar um pouco das águas puras, límpidas e cristalinas, que não podem se misturar com a lama.
né? Tem que limpar os pés da lama antes de dar o primeiro passo na senda, senão a gente escorrega, cai e o tombo é grande. E às vezes o tombo é quase irrecuperável. Por que eu falei das águas? Porque agora tô tentando, eu juro que eu tentei organizar os slides para não dar um nó em vocês. Mas, bom, vamos lá. Agora eu vou voltar para a medicina chinesa. Eu fui atrás de um texto chamado Nanjing, que é do século II, da dinastia não sei o quê. Mas é um texto que a base original, é das bases originais que fundamenta a acupuntura moderna, né, a medicina chinesa. Só que antes era um saber esotérico, né? Então, a gente estava falando do portal do fogo da vida. Agora eu quero que vocês foquem nisso. O Ming Men, que ele fica aqui, entre os dois rins. Tá vendo meu mouse? Ou aqui na linha que divide o baixo com o alto. O portal do fogo da vida, vou tentar simplificar isso para a gente conseguir focar no essencial. Cada órgão na medicina chinesa ele vai corresponder a um elemento, são 5 elementos, e os rins são um meridiano. Tem o meridiano da bexiga, que eu falei para vocês, que fica do lado do meridiano central, e tem o dos rins, que é outro meridiano. O meridiano dos rins é um meridiano tradicional, são 12, e o dos rins é um desses 12. Ele tem os seus pontos, ele flui abertamente pelo corpo, e ele está ligado ao elemento água. O Ming Men, que é esse ponto importante, ele é o portal da vida no nosso corpo. E ele pertence ao fogo. Vamos fazendo as conexões aqui esotéricas. Então, o Nanjing vai dizer que os rins pertencem à água, mas o Ming Men, que está entre os dois rins, eu estou falando desse ponto porque esse ponto pertence aos rins, eles estão conectados, entende? Fiquem com essa informação. O Ming Men pertence ao fogo. E todos esses elementos, eles vão circular em harmonia dentro do nosso próprio corpo, ou seja, Yin e Yang não é homem e mulher, são aspectos femininos ou masculinos dentro de nós mesmos. Shiva e Shakti dentro de nós mesmos, em cada um de nós, sem a necessidade de um outro. A questão é a harmonia dessas polaridades em nós. Se ela está desequilibrada, há doença, há distúrbio psíquico, há problema. E esses dois elementos, o yin e yang, que não vão ser apenas masculino e feminino, ou claro e escuro, ou movimento e repouso, eles são expressão do universo, do todo, da pronóia. Lembra que a pronóia é mãe e pai, pai e mãe, 2 em 1, Svabhava e Mula Prakriti, né? Purusha e Prakriti, espírito e matéria. É esses 2 em 1 que fazem o todo. Em harmonia, eles estão em plenitude. Em desarmonia, eles trazem sofrimento. E aí a gente tem os 12 meridianos com os 5 elementos, todos funcionando bonitinho. Na verdade, bonitinho só um Buda iluminado tem. A gente está tudo em desequilíbrio em algum grau ou outro, mas tudo bem. A gente vai vencendo os desequilíbrios. E a gente tem os rins. E cada um desses meridianos, ele é conectado a outro. Então, a gente tem aqui o ciclo normal deles, mas tem esse ciclo aqui que forma uma estrela. Não tem nada a ver com estrela, mas forma uma estrela. E os rins, eles se conectam ao quê? Alguém chuta aí. Ao que os rins se conectam? Os rins se conectam ao coração, na medicina chinesa. Então, o portal do fogo da vida tem uma conexão direta com o chakra cardíaco, na medicina chinesa, que vai bater com a tradição esotérica. Então, nós temos aqui o elemento água sendo trabalhado, mas esse ponto essencial, que é o fogo da vida, que nos dá a vitalidade, nos dá a energia ancestral. Na medicina chinesa, a gente não vai falar de alma e espírito, a gente vai falar de alma Po, de alma Hum, de Shen, de substâncias elementares. O que tudo isso quer dizer, né? A gente vai ter a alma Po, é a alma corpórea, é aquela alma que você tem que pôr o pé no chão. A alma Hum é a mente volátil, que vai e faz viagem astral, se estiver muito solta, sem querer, às vezes. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa
eu saio em astral toda noite, não tem o menor controle sobre si mesmo, não sabe para onde vai parar lá na Cracolândia, mas sai em astral, né? Ela está com deficiência da energia yin no corpo, a alma pô dela está fraca, não está conseguindo segurar, e a outra está doidona lá solta. É assim que a gente vê às vezes. E tudo isso, a gente pega a energia do céu, da respiração, do prana, energia vital, a gente pega a energia dos alimentos, e por isso alimentos sem chi, sem energia vital, como uma linguiça, por exemplo, não nutrem o nosso aspecto energético. A gente prefere alimentos vivos, que tomam sol, que têm vitalidade, e assim por diante. Mas existe uma energia, e aí que é o nosso foco aqui, que é o Jing, por isso que é Nanjing. E essa energia é a energia ancestral que a gente herda karmicamente dos nossos pais, e é a única energia no corpo que não é renovável. Por isso que o pessoal vai falar para a gente não derramar a energia, não gastar a energia, porque ela não é renovável. Até aí tudo bem, é claro que se você tiver um comportamento, sei lá, sexual predatório, você está ocorrendo em má conduta sexual, segundo o budismo, ou você está gastando mesmo sua energia ali todo dia, uma hora vai esgotar. O que é diferente de você ter um equilíbrio, ou de você desenvolver essa energia de outra forma. Porque quando a gente pensa em energia sexual, a gente não está falando só de sexo. Vamos ser um pouco mais sutil aqui, um pouco mais metafísico, ou até psicológico, né? Se tiver o pessoal aqui do Jung que frequenta o grupo, pode até complementar aí nos comentários, por favor. A energia sexual, ela tem a ver com a libido, e a libido tem a ver com a pulsão de vida. Então, é você ser criativo, você produzir, você agir no mundo, você estar centrado em si mesmo, você ter capacidade de força de vontade de agir no mundo. Os chineses, eles vão caracterizar cada meridiano com uma emoção. Então, por exemplo, a madeira tem a ver com a raiva, com a agressividade, ou com a capacidade de reagir, como o Vajrapani no budismo, aquela deidade irada que queima contra a ignorância, né? Ela é forte. A terra, o baço, tem a ver com a mente, com a preocupação, ou com o intelecto ardente, com capacidade mental. A gente vai ter sempre esses dois polos, o polo desequilibrado, o polo sombra, e o polo virtude, equilibrado, assim como os arcontes. E são os arcontes, no mito gnóstico, que moldam o nosso corpo, que constroem os nossos órgãos. No mito gnóstico, não estou lá na China, voltei para os gnósticos. E são os arcontes que colocam vício e virtude em nós. Não como entidades externas que a gente tem que combater, mas percebendo que eles são aspectos de nós. Então, qual é a qualidade? Eu falei da raiva, falei do intelecto. Tem outros, não vou citar todos aqui para não atrasar tudo. Qual é a qualidade atribuída aos rins na medicina chinesa? No seu aspecto sombra, é o medo. Então, é enurese noturna, né? A criança que tem muito medo faz xixi na calça. Aí vai afetar a parte sexual. Falando de acupuntura mesmo. Vai ter impotência, vai ter ejaculação precoce, vai ter problemas, etc., né? Vai ter uma dificuldade ali. E na parte emocional positiva, qual é a qualidade que é o oposto nos rins para os chineses? Força de vontade, capacidade de ir e viver, e agir, e criar. E por isso a energia sexual não é só relacionada à sexualidade literalmente interpretada. Ela é esse poder criativo da natureza, que aí na doutrina secreta, Blavatsky vai relacionar com Forte, porque Forte é o fogo universal, o fogo da vida. E qual é o nome do ponto? Portal do fogo da vida. E ao qual órgão ele se conecta? Ao coração. Conseguem ligar os pontinhos? E aí o texto chinês lá do século II vai dizer que o Qi, a energia que circula na nossa vitalidade, no nosso corpo, toda a energia do nosso corpo surge nesse ponto. Surge no Mingmen. Portanto, a fonte, estou citando o texto, Nanjing. Portanto, a fonte do triplo aquecedor, que é, a gente não dividiu em três? Triplo aquecedor, baixo, médio e alto? A fonte da energia do triplo aquecedor é o Shen, que protege contra o mal. Shen, na medicina chinesa, é espírito, é a consciência espiritual. É o que os gnósticos chamariam de pneuma, talvez. Então, a fonte de energia
de toda a nossa vitalidade, de pulsão de vida, ela está nessa região do corpo, no portal da vida, e ela é a fonte da energia, ela é o que dá consciência para o espírito e ela que protege contra o mal. Vocês percebem que isso é muito mais profundo do que sugerir uma prática física para alguém, simplesmente? Entender, e eu estou simplificando muito aqui, mas entender esse mecanismo energético, como que ele funciona, como ele se conecta à nossa prática espiritual, como que a sabedoria e a ação no mundo tem relação com isso. O triplo aquecedor aqui só para ilustrar, né? Lembrando a divisão platônica e gnóstica do ser humano, do seu aspecto pneumático, ílico e psíquico, né? Então, um pouquinho mais de medicina chinesa, espero que vocês não estejam cansados. O Ming Men, esse ponto entre os dois rins, é o aspecto fogo da água. Lembra que o rim tem a ver com a água? O Ming Men é o fogo que dá vida a essa água. É o aspecto energético mais profundo do corpo. É o palácio do Qi ativo. O Qi é energia. O palácio do Qi é o portal da vida no nosso corpo. O Su Wen, que é um texto clássico também, igual esse Nanjing, o Su Wen é o clássico de perguntas e respostas do Imperador Amarelo. Vocês vão ver, o pessoal da acupuntura sempre cita. Então, a gente está falando de um texto clássico, novamente, chamado O Imperador Amarelo, que são perguntas e respostas. E o Lao Tse, né, fundador do taoísmo, o Tao Te Ching, que eu recomendo muito, certamente é um grande mestre. Esse texto do Imperador Amarelo vai chamar essa região entre os dois rins, o Ming Men, de pequeno coração. Então, só para enfatizar essa questão do coração. E ele está acima da 7ª vértebra, de baixo para cima. Mas é um ponto que está acima da 7ª. Então, a gente não trabalha abaixo dela. O Yang Shansan, autor do Tai Si, afirma que o Ming Men é o palácio do coração verdadeiro do espírito. E aí o texto aqui é antigo do chinês. Ó. O pequeno coração produz a vontade do coração. Os rins estão abaixo da 7ª vértebra. O Ming Men, que é o pequeno coração, está acima. Né? Assim como Yodabao está abaixo do limite e Sofia está logo acima, a gente tem aqui uma divisão. Jing e Shen, Jing é a energia ancestral, essa que se perde, que é a nossa vitalidade, e Shen, a nossa consciência espiritual, o nosso espírito, esses dois juntos são a vontade. Lembra que eu falei que o meridiano dos rins tem a ver com força de vontade? Lembram que a Blavatsky distingue vontade de desejo e que a vontade vem do Logos, a vontade de agir no mundo com ética, com sabedoria, com amor, é a vontade do Logos, enquanto o desejo é implantado pelo Yodabao? Então, a energia ancestral que está no portal do fogo da vida, unida ao Shen, que é o espírito na medicina chinesa, são a vontade. E quem que se une a Sofia na câmara nupcial? O Logos, o Cristo. Existe uma relação aqui nessa tradição espiritual, nesse ensinamento, da tradição sabedoria. A fonte de todos os 5 órgãos, Yin e Yang, é o Shen. Então, a consciência, o espírito, é a fonte do Yin, do Yang e dos 5 órgãos, dos 5 elementos, né? Novamente, é aquela totalidade, ele é a raiz, ele abarca todos esses elementos que depois vão se distinguir, vão se diferenciar, vão ser multiplicidade, não unidade. Mas a gente precisa retornar a um. A vontade é o Shen do coração, é o espírito do coração. A vontade do coração é o espírito dos rins. Então, há uma conexão aqui entre esse ponto, que a gente vai associar a esse fogo da vida, e a conexão dele com o coração. Assim como a Sofia precisa se conectar ao Cristo na câmara nupcial, que é a rosa que desabrocha no coração. O Ming Men é a morada de Yin e Yang originais, não diferenciados, não duais, unidos, juntos. Ele é o oceano da energia ancestral. É onde o feminino e masculino se unem, no Jing, na energia. Eles se unem nesse ponto, nesse portal, e dali ele vai para o coração. É a passagem de vida e morte. Ming Men é o aspecto ativo da água. Tem toda a relação com a ideia de Kundalini, de Fohat, de fogo, o ígneo,
de Shiva Shakti, de Yin Yang, de Cristo Sofia. E a gente é muito tolo se a gente acha que isso é só uma prática física e não uma prática espiritual, individual, interior e simbólica, que deve ser trilhada cada um por si mesmo. É uma prática interna, não externa. Bom, aqui eu não vou me alongar, é só para trazer uma imagem, que agora é uma coisa um pouco mais séria. Além dos 12 meridianos, que tem a circulação energética normal pelo corpo, a gente tem os vasos maravilhosos. Eu não vou falar deles aqui, eles são 8, mas eles têm relação com esses movimentos, né, do hexagrama taoísta, dos trigramas, quer dizer. Mas olha que interessante. Por quê que eu vou falar disso? Porque tem relação com a Kundalini. Os vasos maravilhosos, eles ficam fechados no nosso corpo, porque eles são especiais. Eles têm que ser preservados. Eles não são usados para qualquer coisa. Porque nos outros meridianos, quando eu ponho uma agulha em alguém, eu trabalho o Ti dessa pessoa, a energia dessa pessoa. E a energia dessa pessoa, como eu disse antes, vem do ar que ela respira, das emoções, dos alimentos. E se reúne lá no portal da vida. Mas é um Ti que é renovável pelos bons hábitos de vida. Nos vasos maravilhosos, a energia que passa por eles é essa energia que aqui a gente chamou de Jing, que é essa energia especial. Então a gente só abre, falando como acupunturista, assim, eu só faço uma combinação de pontos, que é uma combinação especial, que faz com que esse vaso se abra no corpo, se eu quiser arriscar, gastar um pouquinho dessa energia não renovável. Porque eles são muito potentes, às vezes é melhor para a saúde da pessoa usar ele, gastar um pouquinho para ela ter saúde, mas a gente não usa a qualquer momento. Um dos vasos maravilhosos é o vaso central aqui dos pontinhos vermelhos, o do Mai. Ele é um vaso maravilhoso. Portanto, ele permanece fechado no nosso corpo. E se ele está fechado, é porque ele não deve ser aberto de qualquer forma, por qualquer motivo. Porque ele é especial. Porque nele está a água viva, aquecida por esse forno de um fogo especial, que é um fogo espiritual. Mas ele é fechado. Por quê? E aí eu trago a imagem aqui de um encanamento para vocês, que é uma imagem que eu gosto, por mais que seja simples. Porque todo o trabalho espiritual, ele envolve antes purificação e prática de virtude e desapego do ego. Não usar a prática espiritual como desculpa para a gente continuar apegado aos nossos desejos, porque eu vejo que é isso que acontece muitas vezes. Eu não estou apontando para ninguém, muito menos aqui, mas eu vejo que isso acontece. Às vezes, inconscientemente, não estou nem falando que é de má fé, assim, a gente está tão apegado a uma necessidade nossa, de desejo, que a gente dá uma desculpinha, sabe? A gente faz a tradição espiritual concordar com o que a gente quer. A gente faz a prática espiritual ser voltada para o que a gente deseja cultivar. E nada mais fácil do que você trabalhar com o desejo sexual humano, porque é o poder mais forte, é o poder do demiurgo. Então é muito fácil você destruir uma tradição espiritual, um ensinamento espiritual, fazendo ele parecer mais atrativo ou mais gostoso, dizendo que ele tem que ser feito de uma certa forma, com uma certa prática. E é isso que acontece nas tradições. Só que a tradição espiritual séria, ela mantém esses ensinamentos secretos e reservados, justamente para não destruir e para não perturbar as pessoas, para proteger as pessoas, por amor, né? Como disse a Blavatsky, se você é um iniciante, incauto, tolo, e você se mete a fazer essas coisas sem um instrutor real e sem preparação, sem kriya yoga, sem purificação, você simplesmente vai abrir os seus canais e misturar toda a sujeira. Você vai deixar que uma energia límpida, pura e cristalina, ela vai te destruir psiquicamente. Ou sexualmente, né? Te levar a descontroles, depravações, abusos, e isso acontece. Então, por que esses canais ficam fechados? Na medicina chinesa. Porque eles sabiam. O canal, ele
ele não é aberto assim, forçando a barra. Porque ele tem um motivo de estar fechado. É que nem você botar o dedo na tomada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque se o nosso cano interior está fechadinho porque ele está sujo e a gente ainda não fez o trabalho de limpeza e a nossa motivação ainda é egoísta e a gente ainda não despertou a consciência, a gente não tem sabedoria, a gente não tem virtude, a gente não caminhou as etapas necessárias na senda e aí a gente se mete a fazer magia cinzenta porque a gente no fundo quer poder ou influência ou quer coisas que o ego quer, né? Nem que seja para provar para si mesmo, a gente acaba sujando essa água e espalhando a sujeira. Porque a sujeira que antes estava contida, que dava para a gente ver qual era o foco, é aqui que eu tenho que trabalhar, é aqui que eu tenho que trabalhar, e ir lá com a vassourinha limpando, se você joga uma água igual uma enchente, você simplesmente espalha toda aquela merda pelo corpo. Antes, a gente precisa de ter um trabalho espiritual sério. Porque senão só espalha. E a gente vira isso. E quando a gente vira isso, é muito mais difícil de limpar. E isso vai levar doença para a gente e para os outros. Vai fazer mal para os outros, porque a gente vai estar perturbado com megalomania, com ideais de grandeza, se achando tal, violento, abusivo, sexualmente depravado, criando seita, que é o que acontece. Nas tradições espirituais, a via da mão esquerda sempre foca nessas práticas e cai em relatos de abuso. Não é espiritual, é material, é ílico, é materialista. Então, o que diz na Voz do Silêncio? As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade da monção. Não misture. Esse canal aqui, do central, ele é protegido por um motivo. E ele se abre no momento certo de um iniciado, com a orientação de um mestre verdadeiro, com despertar de sabedoria, com amor, com motivação compassiva, bodhicitta, motivação correta, sabendo o que está fazendo com calma e, como disse o Blavatsky, como consequência natural do trabalho espiritual. E não como algo que tem que ser feito antes de tudo. Muito menos forçosamente. Porque antes a gente tem que limpar isso aqui, para não acontecer isso aqui. Porque essa energia ela é tão potente que ao invés de trazer luz e iluminação, ela vai trazer ruína para a nossa vida. Ela potencializa o que tem em nós. E se, como disse Jesus, se a luz que há em ti é trevas, que grandes serão as trevas. Se você ainda é cheio de domínio dos arcontes, de vício, de apego, de problemas emocionais, ainda não fez a terapia que você precisa, não resolveu as coisas com seus parentes, né? Ainda tem raiva do seu vizinho, ainda tem mágoa das coisas, e todos nós temos, somos humanos, temos problemas humanos, né? Ainda tem muitos desejos, muitos descontroles, muitas chateações. Se você coloca uma energia poderosa para circular em você, você vai se tornar um tirano, você vai se tornar um monstro, você vai rir da morte das pessoas, você vai fazer piada com o sofrimento alheio, você vai virar um abusador. Não estou falando em termos assim de ameaçar, eu não tenho poder de ameaçar ninguém, mas né, é isso que a gente enxerga na tradição espiritual. Tem que ter seriedade, segredo e compromisso, por quê? Porque o negócio é sério, o negócio não é brincadeira. A energia da Kundalini, ela tem a potencialidade, o poder, né, de potencializar o que tem em nós. E se o que está em nós é trevas, a gente vai virar o Darth Vader. Fazendo uma piadinha aqui. Enquanto que a gente poderia ser uma fonte de água viva, onde o Cristo habita em nós e brilha sua luz para o mundo. Então, o que a gente vai escolher? Então, concluindo, né? Forra-te, Kundalini, Shakti, poderio, vitalidade, eletricidade, né? São sinônimos que a gente encontra. A gente vai encontrar essa ideia de que o Forrat é sinônimo de Daivi Prakriti, a luz do Logos. E o Logos é o Cristo. Então, há esse Cristo em nós, mas ele precisa antes vencer as trevas. E a Blavatsky diz, uma força prístina que está subjacente a toda a matéria orgânica e inorgânica. Como lá na medicina chinesa, o portal do fogo da vida, ele contém todo o yin yang, todos os 5 elementos. E ele é uma força que aquece as águas e a energia de todo o nosso corpo.
mas ele está lá no forninho dele, cuidadinho. Ele não está queimando tudo. Ele não está queimando a nossa psique, porque é isso que acontece. A gente queima a psique. E isso pode causar danos físicos, espirituais e psíquicos. Então, calma. É uma força, sim. E ela em si, ela não é boa nem má, ela é só uma força. O problema é a sombra em nós, né? E ela está subjacente a toda a matéria. Então, o que é Cristo? O Logos, a luz do Logos, a luz que vem ao mundo. Por isso que a gente vai associar a tradição gnóstica também com esse tipo de ensinamento. A alma que se conecta ao Cristo na caverna do coração é a alma que despertou a sabedoria e, através do amor, uniu o amante com o amado e dois se tornaram um. E aquele que é solitário pode entrar na câmara nupcial, assim disse Jesus. O coração é o centro da consciência espiritual. Segundo a HPB, a Kundalini é uma luz que brilha naturalmente quando ativada pela força de Budi no coração. Budi é a intuição, na visão teosófica. Eu diria que é como o Zoe, ou a Eva espiritual. É a epinóia da luz em nós, a intuição em nós, que desperta a alma na caverna do coração. Eu lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus: buscai o reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas no devido tempo. E eu citei terça passada achando que era das cartas dos Mahatmas, mas era de outro Mahatma. Eu acho que os Mahatmas nas cartas eles citam essa passagem, por isso que eu fico com essa referência. Então, buscamos a Sofia para que a luz do Cristo possa brilhar na alma. Sofia e Cristo, unidos, iluminam todo mundo. E essa é a união espiritual. É o raio de luz do um presente em todo o reino. A manipulação de energias sutis não leva necessariamente ao aprimoramento espiritual. O aprimoramento interno, a busca da sabedoria, a vida ética e consciente, o despertar das virtudes e a purificação interior é o caminho. Então, se te disserem que o caminho é fazer X, Y, Z e tem que fazer tal prática e a prática é de tal jeito, saiba que você não está frequentando um grupo da luz. E só para ilustrar, eu vou ler para vocês um finalzinho, eu não vou comentar, eu só vou ler, porque eu acho que é um exemplo que mostra como a via pode ser teúrgica ou pode ser mística, mas todas essas vias vão levar a essa experiência de não dualidade, de união no coração, de união da alma com o espírito. Então, eu trouxe para vocês para mostrar alguém que vivia uma vida monástica, que não tinha nenhuma prática física, obviamente, descrevendo um pouco essa experiência do matrimônio da alma com Cristo.